empolgado, vereador Suíca, com a possibilidade de estar aqui. A OAB, que é a Casa da Liberdade, se sente muito bem na Casa do Povo. Eu me senti especialmente feliz hoje por ter a oportunidade de falar numa sessão especial, em cuja mesa estão o meu professor Edivaldo Brito, de quem tive a honra de ser aluno na graduação de Direito, na Faculdade de Direito da UFBA, em 2 cadeiras, se não me engano, tributário 1 e tributário 2, depois na pós-graduação, mestrado, acho que de Direito Financeiro. Portanto, professor Edivaldo Brito, é uma satisfação redobrada encontrá-lo aqui, nesta mesa, nesta sessão, uma solenidade especial de comemoração do Dia dos Advogados. Dizer que sempre vi em Vossa Excelência alguém que merecesse o meu respeito e o meu afeto pessoal. Da mesma forma, é com alegria redobrada que venho a uma sessão da Câmara de Vereadores e gentilmente cedida a presidência pelo vereador Suíca ao governador Valdir Pires. Quero lhe dizer, governador, que eu me formei em Direito em 1985. Em 1986 estava como voluntário na sua campanha para o governo do Estado, carregando a pasta como um jovem advogado, dos grandes advogados que fizeram a sua defesa naquele momento, Antônio Guerra Lima, Fernando Santana, Jacques Fazendeiro. E eu, como todo advogado iniciante, aprendendo com os mais velhos, aprendendo com 3 advogados extraordinários. Queria dizer a Vossa Excelência que hoje, vereador, e aqui um derrame do meu coração, ver Vossa Excelência e o professor Edivaldo Brito nesta casa, junto com vereadores como o vereador Suíca, me enchem de orgulho cidadão. A possibilidade de encontrar homens que possam se dedicar a servir a cidadania e a servir a sua cidade, a nossa cidade. Portanto, uma alegria redobrada estar aqui hoje com todos. Para falar um pouco da advocacia e a sua atuação no processo democrático atual. Eu não vou me estender muito, eu queria iniciar falando um pouco de democracia e depois da advocacia e terminar com a atuação da advocacia nesse momento. Queria começar citando um baiano muito querido, recitando, porque eu já citei várias vezes, Carlos Nelson Coutinho, que aliás começou na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e depois foi levado para a filosofia e para o marxismo. Carlos Nelson tem um livro extraordinário, Democracia como Valor Universal, e antes de partir para tomar chá com Marx e Gramsci, aliás, alguns preferem que eu corrijo, ele deve estar lá tomando conhaque, não tomando chá com Marx e Gramsci, ele já falava em democratização como valor universal. Porque aqueles que ainda não perceberam que democracia é um processo, não entenderam nada de democracia. Portanto, democratização como um processo permanente, onde nós temos sempre um horizonte a alcançar, mas que sempre se afasta, porque é sempre a construção cotidiana em busca de mais e mais democracia, portanto, por isso, democratização. Sobretudo num país como o nosso, de tantas desigualdades sociais, em que nós ficamos a pensar se estamos satisfeitos com a democracia que temos, e efetivamente temos uma democracia formal. Nós fazemos eleições para nossos representantes no Brasil de 2 em 2 anos, elegemos os vereadores, os prefeitos, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, os governadores, o presidente da República. Portanto, esse aspecto formal, que é chamar os cidadãos para a sua manifestação,
na eleição dos seus representantes é fundamental, mas não é suficiente. O que as ruas, em junho deste ano, disseram é que não é suficiente. E por isso muitos, tentando refletir sobre o que tem acontecido no país, refletir sobre essa crise de representatividade, que se não é toda a explicação, me parece que não é, mas é algo sobre o qual nós podemos efetivamente refletir, sobretudo na casa do povo. Sobretudo numa casa de homens e mulheres que nos querem representar, mas cujo assento nesta casa, pela legitimidade democrática decorrente do voto, não é suficiente, porque da mesma forma que democracia é democratização, legitimidade é legitimação. A todo dia, a toda hora, a todo instante, não apenas de 4 em 4 anos. Nossos representantes, nossos vereadores, por exemplo, são chamados a legitimarem o seu mandato a todo dia, a toda hora, a todo instante. Porque não basta a democracia formal, a eleição de 4 em 4 anos daqueles que se propõem a representar os anseios da cidadania. Mais do que isso, essa legitimação cotidiana impõe não apenas uma formalidade democrática, que é indispensável, mas também um compromisso com isso que se entende por representação, ou seja, por uma pauta mínima de valores, de projetos e de ações políticas que efetivamente representem os anseios daqueles que votam, naqueles que são votados, no caso específico desta casa, dos vereadores. Naquilo, começar a puxar para a advocacia e para a OAB, naquilo que a OAB pode contribuir para a legitimação do processo político no Brasil, ela tem como pauta fundamental os direitos humanos. Porque os direitos humanos são a um só tempo aqueles direitos que dizem respeito aos direitos políticos, aos direitos sociais, mas também aos direitos econômicos e direitos culturais. Ou seja, uma pauta definida em meados do século passado e ainda não foi cumprida. Quando nós pensamos na democracia do Brasil, que está perfeitamente atualizada pela sua formalidade de eleições de 4 em 4 anos, nós também podemos refletir quão longe estamos de uma democracia material que chame efetivamente os cidadãos brasileiros para a participação democrática, para que possam efetivamente dizer aquilo que pensam, aquilo que sentem e aquilo que querem. Portanto, essa pauta de direitos humanos, que é a pauta que nos serve na Ordem dos Advogados do Brasil, mas que deveria nos servir a todos, é uma pauta que exige não apenas a democracia formal, mas uma democracia material. Uma democracia material que pressupõe uma equalização dos cidadãos. E, francamente, não é possível pensar em uma democracia material numa sociedade tão desigual quanto a sociedade brasileira, em que milhões continuam a ser excluídos e que são nós todos comandados por uma elite, liderados por uma elite cultural, econômica e social, muitas vezes e bastante vezes distante da grande maioria do povo brasileiro. A advocacia e avocar a si a defesa do outro, que pode ser a defesa da vida, pode ser a defesa da liberdade, pode ser a defesa da honra, como pode ser também algo bem material, como a defesa do patrimônio, pois a advocacia é uma atividade sublime. Sublime na medida em que nós advogados e advogadas, nos colocamos a serviço do outro, como bem disse o vereador Suíno, no sentido, e aí eu quero fazer um chamamento a todos os colegas advogados e advogadas que estão aqui. O nosso Código de Ética da Advocacia Brasileira, diz com todas as letras, para que ninguém tenha dúvida, que a advocacia é uma função pública. Mesmo na sua advocacia privada, a advocacia é uma função pública. Num mundo regido por uma lógica neoliberal, cuja eficácia parece ser o único parâmetro, o único valor, nós somos conclamados a pensar a advocacia de uma outra forma, de uma forma comprometida com valores éticos que o nosso código de conduta impõe colocar a eficácia não em primeiro plano,
mas o serviço da melhor forma possível em primeiro plano, de forma ética. E neste mundo regido por esta lógica da eficácia, muitas vezes, colegas que são inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil e, portanto, formalmente advogados, deixam de o ser na sua conduta. Porque na advocacia, ser advogado ou advogada não é apenas, é também, mas não é apenas, está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas conduzir-se na prática, é a prática, é a conduta daquele que está obrigado a seguir um código de conduta extremamente rigoroso. Está aqui o nosso presidente do Tribunal de Ética da Advocacia Baiana, com um símbolo daquilo que nós acreditamos.